Falar sobre a grandeza moral e intelectual de Eduardo Lourenço poderia dar origem a 15 livros ou a um parágrafo. Para qualquer das opções seria necessário uma erudição que eu não possuo e uns anos de trabalho. Por isso, reduzindo-me à dimensão do meu saber, escreverei menos do que uma coleção de livros e mais do que algumas escassas linhas. Escolhi 2 temas, caros a Eduardo Lourenço, por terem sido aqueles que mais contribuíram para a minha conformação pessoal e que tenho perseguido toda a minha vida, contribuindo para a construção do meu próprio pensamento sobre arquitetura, sobretudo a portuguesa. E por aquela circunstância de aqueles temas terem constituído o fundamento das minhas reflexões sobre Portugal, a partir da sua arquitetura, sou um entusiasta desta homenagem que acrescenta ao filósofo, ensaísta e professor, embora tardiamente, o título honorífico de arquiteto. E sou eu e outros parecidos comigo quem mais ganha com isso, por ficarmos agora com a certeza de termos pisado sempre o nosso território disciplinar, sem o diluir noutros que nos levariam a outros destinos. Sendo minha a escolha, que tentarei não venha a resvalar para uma pretensiosa autobiografia, referirei neste contexto apenas os temas da heterodoxia e os da identidade nacional. Heterodoxia, não confundir com a heteronímia que Lourenço trata também a partir das leituras que faz de Fernando Pessoa, consiste na compreensão, aceitação da complexidade do ser humano e do seu livre comportamento social que vai conferir igual complexidade à comunidade em geral. Nunca desaparece a consciência de que a referida liberdade individual encontra naturais escolhos na divisão do trabalho e na posse dos meios de produção por uma classe privilegiada. O que Lourenço nos propõe, numa visão proto- ou pós-marxista, é que a necessária e justa luta por uma sociedade mais igualitária não seja inibidora daquela consciência individual. Para nós, que cruzamos com uma ortodoxia constrangedora da realização pessoal, adiando programaticamente a felicidade, a leitura dos seus textos, nunca construídos fora de uma lúcida visão crítica do real, deu razão à nossa urgência de felicidade. E assim construímos com ele, quase sem o conhecer, o que eu costumo chamar o lado solar da tragédia fascista, nunca nos vitimizando, amputando os nossos mais profundos desejos. A construção da felicidade foi o objetivo da nossa militância antifascista, porque, como disse Jorge de Sena, para lá de todas as amarguras, nós somos gerações que querem transformar o mundo. Depois, quando Eduardo Lourenço analisa o sentido e a forma da poesia neorrealista a partir da obra de alguns de seus amigos da revista Vértice, João Cosfel, Carlos de Oliveira e Joaquim Namorado, verifica e ensina-nos como a poesia os libertou e são afinal os seus valores que devem ser relevados e não os que decorrem de uma visão puramente ideológica a caminho de uma qualquer inexorável tomada de poder pelo proletariado. Considerando a obra poética a única realidade absoluta, busca-lhe as impurezas, que considera a consequência e reconhecimento da criação artística. E com que inteligência e sensibilidade, sem nenhum preconceito, a sentir pensando, os agrega ao grupo dos grandes poetas que pensam sentindo. Salvou-os do injusto anátema de panfletários na sujeição a uma superestrutura ideológica condicionante. Não me vou alargar em transposições para a arquitetura portuguesa, obrigatoriamente primárias neste texto que não se deseja muito extenso, apelando para a vossa cultura e perspicácia. Deixarei apenas uma espécie de prefácios a um ou vários eventuais ensaios a que poderia chamar
a heterodoxia na arquitetura e nas cidades portuguesas, segundo Eduardo Lourenço. Quando aprofundamos o estudo da nossa arquitetura, verificamos como a utilização das divisões tradicionais da sua historiografia, pela ortodoxia formalista dos grandes estilos, como românico, gótico, renascentista, maneirista, barroco ou até moderno, não são operativas, antes têm sido altamente bloqueadoras da compreensão da nossa realidade. É preferível usar os nomes e os cognomes dos nossos reis para lermos com objetividade uma sua sequência cronológica. Talvez seja por isso que o manuelino, que se desenvolve com base numa aceitação prévia da heterodoxia morfológica, provoque tantos ódios como fascínios, sobretudo quando alguns o consideram o verdadeiro estilo nacional. A refundação do país, levada a cabo por Dom Manuel, é obrigada ao reconhecimento da história para criar coisa nova que o represente. E uma vez ausente a referência unificadora da linguagem da antiguidade, constitui uma sobreposição de diferentes gostos, sem nenhuma preocupação que lhe retire o seu inevitável ecletismo, como se fosse um somatório de ortodoxias todas positivas. Os arquitetos portugueses conheciam bem os modelos internacionais, mas nunca tiveram condições práticas para os realizar com integridade e, assim, com a maior destreza, aceitaram como boa uma heterodoxia estilística e dela fizeram o seu gosto pessoal. E depois, como um pano de fundo, todos sabemos que nascemos e crescemos hesitantes, nunca resolvidas as contradições com que nos confrontamos, como se fossem verdades diferentes. Assim como Eduardo Lourenço, os arquitetos portugueses quiseram ou tiveram que demarcar uma atitude, um domínio, um território que os pusesse fora do campo limitado por qualquer ortodoxia formal. De facto, Portugal vai-se compondo em oposições permanentes, autoridade e permissividade, projeto e espontaneidade, centralismo e regionalismo, nacionalismo e internacionalismo, aventura radical e conservadorismo estagnante, experiencialismo e escolástica, razão e sentimento. Facilmente entendemos como a heterodoxia a que por vezes chamamos ecletismo foi entendida e aceita pelos nossos mestres pedreiros e como da arquitetura chegamos ao pensamento de Eduardo Lourenço, ou ao contrário, como o seu pensamento nos ajudou a entender a nossa atividade disciplinar. E é ele que afirma que a heterodoxia não é o contrário da ortodoxia, mas o movimento constante de os pensar a ambos. É o humilde resultado de não aceitar um só caminho, pelo facto de ele se acrescentar a si próprio como o único caminho, nem de os recusar a todos, pelo motivo de não sabermos em absoluto qual deles é na realidade o melhor de todos os caminhos. Acredito, finalmente, por tudo o que foi dito, que o empenho permanente de Eduardo Lourenço teve o sentido primeiro de luta pela liberdade e também por isso me sinto no seu campo. Num outro registro, sobre a identidade nacional, Eduardo Lourenço pergunta sobre si próprio: como é que um homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não português? Esta pergunta representa a aceitação tácita do reconhecimento de uma identidade nacional. De facto, para ele, a matéria mediadora entre a consciência individual e o mundo é constituída pela situação nacional e nela e através dela pelo sentido de ser português. A consciência da nossa fragilidade histórica, hoje como no século XIX, projeta os seus fantasmas simultaneamente para o passado e para o futuro. O drama de Garrett, que me apetece assumir, é o de Portugal como povo, que só já tem ser imaginário ou mesmo fantasmático, realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na história,
objeto de saudades impotentes ou pressentimentos trágicos, como nos disse Eduardo Lourenço. Temos pouco tempo antes da desistência total, mergulhados no fatalismo da inevitável perda. Por isso, me sinto como um homem do século XIX, porque é o passado e no passado, mas por causa do presente, que com tanta mentira caminha ao nosso lado, que como Garrett dirijo a interrogação: que ser é o meu? Se a pátria a que pertenço não está segura de possuir o seu. Ou como a Sofia de Melbrenner, que tem a memória longínqua de uma pátria eterna, mas perdida, e não sabemos se é passado ou futuro onde a perdemos. Será que vamos querer continuar? Ou será que poderemos, neste momento difuso de integração na Europa, e sem cairmos em nacionalismos radicais chamados por Eduardo Lourenço de benfiquismos patrióticos, ou em ridículas resistências anti-europeístas, perguntando-nos se queremos ou poderemos manter coletivamente alguma convicção identitária que nos garanta, objetiva e subjetivamente, a persistência de um Portugal-nação? Será que teremos de reconstruir uma nova atualização da identidade nacional, de base puramente ideológica, nós que somos por natureza e por defesa inventores natos de identidades? Ou será que a temos, ou estamos a caminho de a ter, com algum fundamento sociológico, económico ou cultural? Sabemos, no entanto, que a perda da identidade, mesmo daquela que eventualmente inventemos para o nosso tempo, significa a perda do nosso país, a sua diluição na periferia de algumas regiões europeias. Tentamos provar, no tempo longo da nossa vida, que são não só a língua, mas também a arquitetura e as cidades portuguesas que nos permitem algum sentimento de pertença a uma comunidade construída com tanta injustiça e sofrimento como esforço e imaginação. Previne-nos Eduardo Lourenço que pouco tempo nos resta antes da desistência total, mergulhados no fatalismo da inevitável perda. O seu trabalho não consistiu nunca numa investigação académica, sendo sempre um apelo à nossa consciência para um empenho militante, persistente e programaticamente informado. O nosso pensamento sobre Portugal e sobre esta comunidade que fala a mesma língua e se reconhece na sua arquitetura, mesmo na mais recente, deve em grande parte, direta ou indiretamente, a sua subsistência e aprofundamento a Eduardo Lourenço. Professor Eduardo Lourenço, por tudo isto e muito mais, lhe estamos gratos.